JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Eles estavam boa tarde, meu nome é Micaela, eu sou bolsista do Projeto Patrimônios Negros e é um prazer ter você aqui. O nosso projeto começou inicialmente buscando referências culturais, né, negras dentro das arquiteturas de Juiz de Fora, principalmente nos espaços que já eram tombados, e aí a gente acabou batendo com não temos espaços, principalmente arquitetônicos tombados negros. E aí a gente foi indo por outras vias, né, buscando culturas que ainda não foram institucionalizadas, mas que são importantes para as urbanidades de Juiz de Fora. E aí a gente bateu no hip hop e pensamos em você enquanto um ser ativo e tá aí presente, né, no movimento. Eu queria inicialmente que você se apresentasse. Como que onde você mora, onde você morou, sua história de Juiz de Fora. Eu sou natural daqui de Juiz de Fora, né? Meu nome é Gustavo, o pessoal me conhece como B-Boy Boys, né? Sou natural daqui de Juiz de Fora, tenho 30 anos, e assim, eu morei muito tempo lá no bairro Amazônia, lá na Zona Norte, né? O crescimento da cidade já nem é tão considerado Zona Norte assim, mas eu, assim, desde quando eu me entendo por gente, né, a gente morou lá, chegou a ficar um tempo morando no Poço Rico, né, na casa da minha tia. Atualmente a gente morava lá eu morei mais tempo, assim, na minha infância inteira ali no bairro Amazônia. E hoje em dia eu moro no Dom Bosco, minha casa lá, com a minha esposa, a gente mora lá no Dom Bosco. Morei muito tempo no Poço Rico, né, com a minha mãe em si, quando a gente saiu da Amazônia e foi pro Poço Rico. E aí depois que eu saí da casa da minha mãe, eu fui pro Dom Bosco, que era a casa do meu pai, né, meu pai faleceu e aí a casa ficou lá e a gente aproveitou. E você ficou no Amazonas mais o tempo de colégio, como que foi assim? Foi tempo de escola, foi todo esse tempo de escola eu morei na Amazônia, Peguei um tempo também no Poço Rico ali, mas aí já foi pegando mais na época do ensino médio e tal. Conta pra mim como é que foi essa infância no Amazonas? Foi muito bom, assim, era uma época muito boa, assim, sabe? Era aquela época mesmo que a galera jogava bola na rua, arrebentava os dedão e tal. E foi onde eu comecei a ter onde eu tive um pouco desse início dentro da cultura, sabe? Não tanto quanto com o hip hop em si, mas foi na capoeira. Tinha projeto de capoeira lá no Caique. E aí eu comecei a fazer capoeira muito por conta dos meus primos. Assim, meus primos sempre jogavam capoeira, sempre tiveram esse contato com a capoeira, fazia parte de um grupo e tal. E aí eu comecei a fazer aula no projeto que tinha, eu não lembro o nome do projeto, mas era um projeto que tinha lá no Caique. E lá também, além dos projetos de capoeira, tinha aula de hip hop, né? Tinha hip hop freestyle lá e tal. E tinha uma galera do bairro que fazia, eu mesmo não fazia e tal, porque já era uma galera mais velha e eu ficava meio assim, era menorzão e tal. Mas lá foi onde eu tive um pouco de contato assim, com a cultura, sabe? E eu tive muitas vivências lá, foi muita vivência, né? Desde a igreja evangélica, tive época na igreja evangélica, fazia teatro e tudo, aprendi a tocar bateria, desde a época na igreja evangélica, assim, né? Porque igreja evangélica em comunidade, assim, nos bairros sempre tem, né? Então a galera tem muito contato. E aí eu tive essa vivência também na igreja evangélica. E assim, foi contatos com várias coisas assim no bairro. Assim. Qual que é o colégio que você estudou? Então, olha que doideira, né? Eu estudava aqui na escola normal.
tipo, e aí fazia esse trajeto todo dia. Saía lá da Amazônia, fazia, tipo assim, eu estudava de tarde, né? Aí fazia o projeto de capoeira lá de manhã, eu não lembro os dias, mas era na parte da manhã, eu lembro. E de tarde vinha pro colégio. Como que era esse trajeto? Nossa, que doido, né? Porque assim, normalmente o que a gente vê são as crianças de periferia ficando dentro do próprio bairro e a gente só ocupa o centro, depois mais velho, ou para trabalhar, ou para estudar na UF, sempre nesse processo, né? Mas me conta como que era esse trajeto, se você lembra, se você vinha de ônibus, como que funcionava? Sim, eu lembro que minha mãe trabalhava no centro aqui, né? Tipo, aí a gente vinha, né? Era de ônibus mesmo. Era na época do Vale Transporte, mesmo de papelzinho e tal, aí minha mãe dava o vale pra gente, a gente vinha. E minha irmã também estudava aqui na escola normal. E tinha uma galera do bairro que estudava lá, e aí todo mundo pegava o mesmo ônibus. E aí os vizinhos ficavam putos, né? Porque era uma zoeira, uma gritaria dentro do ônibus, todo mundo novo e tal. E aí a gente vinha, né? Vinha pro centro. Aí a gente lá, particularmente, muitas vezes voltava, né? E voltava todo mundo junto. E era uma zoeira. A volta era pior. A volta era pior, porque já tava todo mundo cansado, né? Naquela época a gente era novo, a gente não entendia, a gente não. Mas quem, tipo assim, tinha toda essa correria de sair de lá, vir trabalhar no centro, voltar, pegar o ônibus cansado e na volta ter um monte de criança lá enchendo o saco, atazanando, é osso, assim, mas hoje em dia eu desculpa o pessoal aqui, mas era tenso. E você falou que teve a capoeira, é muito estranho, a capoeira parece que acaba sendo um dos maiores formadores, assim mesmo, né? Muitos relatos que a gente já usou aqui, que a gente já conversou com outras pessoas, sempre a capoeira aparece como se um desses jeitos, sabe? E quando que ele pegou a capoeira na sua vida? Então, o primeiro contato que eu tive com o hip hop mesmo foi através era fita cassete, né? Aí tinha época lá que a gente alugava a fita cassete, né, e tal, aí foi um filme que eu peguei, eu entrei nessa dança, foi o primeiro mesmo. E aí tinha as batalhas de dança e tal, tudo assim, claro, né, mais cinematográfico e tal, mas dava pra ver ali como que era essa questão das batalhas e tal, como que era a vivência, tipo, da galera, né, e tal. E aí foi o primeiro contato, assim, né, que eu tive com o hip hop, os DVDs, depois, né, veio os DVDs de clipe e tal. E além do projeto que tinha lá no Kaique, né, que eu, assim, eu não participava, mas às vezes eu ia lá e ia assistir e tal. Ficava lá assistindo, porque às vezes tinha treino de capoeira à noite também. E aí quando minha mãe deixava, eu ia no treino de capoeira à noite, acabava o treino, o pessoal tava lá treinando também na sala do lado, aí eu ficava lá assistindo a galera ensaiando. E como que te despertou pro break? Você falou, não é o rap, é o break, não é o grafite, eu quero o break. Sim, então o break, tipo assim, a virada de chave mesmo foi quando a gente veio pra cá, né, pro Poço Rico, isso. Que aí tinham os treinos lá da galera da JF Crew, lá no centro Bernardo Mascarenhas, né, no CCBM. E aí a galera também da Twister, né, depois teve uma galera que começou a ficar treinando mais o break mesmo, e a galera começava a treinar na Galeria Belfort Arantes. É uma galeria que tem ali no calçadão, Galeria Belfort Arantes também, que tinha os treinos lá. E aí era sempre no final de semana, né? Dia de semana tinha treino no Mascarenhas, e final de semana tinha os treinos na Belfort Arantes. Inclusive a gente chegou até a fazer evento lá numa época. Só que aí depois deu uma B.O., a galera começou, tipo, a galera da galeria não gostou, fechou a galeria e tal, botaram o portão lá. Mas a virada de chave mesmo do break foi nessa época, assim, tipo, 2008, 2009. Você tinha quantos anos? 15, 16 anos, né?
E aí começou, já estava mais aqui no centro, começou ocupando esse espaço. Sim, sim. Aí eu comecei, porque assim, minha irmã também fazia, né, aula e tal, e aí eu comecei a ir. E assim, antes eu era muito retraído, né, sempre fui meio assim do peso, era meio pesado, achava que eu não ia conseguir fazer as coisas e tal, eu sempre fui muito retraído. Só que eu gostava, eu tipo assim, pô, porque eu mesmo retraído, eu no meu canto assim, às vezes puxava uns passos que já tinha relação com o break. Quando eu vi a primeira fita da Meta Dança, eu tentei fazer assim, e, tipo assim, na minha cabeça estava saindo, e aí quando eu mostrei assim, falei, cara, um ano falou, pô, da hora, velho, investe não e tal, você manda bem, e aí eu acreditei, comecei a treinar. Ele vendeu a história, comprei. Exato, aí eu comecei a treinar. Véio. Isso em 2008. 2008, 2009, nessa época aí. E quando você virou e falou assim, ah não, agora eu sou boy, sabe? Passou, tipo, treinei e conseguiu se reconhecer mesmo, sabe? Sim. Pra além de todas as referências, tipo, olha, agora eu também posso ser uma referência. Pô, foi quando... Eu acho que foi quando eu comecei a ter um contato mais assim, não um contato mais próximo de pessoas de grande referência, assim, mas eu acho que quando eu comecei a participar de eventos em outros lugares, começou a meio que virar uma chave assim, pô, é isso, sabe? Tipo, o break tem... Acho que foi quando eu comecei a tomar uma noção do que era o hip hop mesmo, da proporção que era o negócio, sabe? Aí foi virando toda essa chave assim na minha cabeça. E isso aqui em Juiz de Fora não? Não, em Juiz de Fora também, em Juiz de Fora também. Eu fui começando a conhecer, porque assim, antes, minha mãe no início ela não gostava muito. Então, tipo assim, eu não conseguia participar tanto dos eventos, ir nos eventos. Eu só às vezes ia no ensaio e vim embora pra casa, né? No máximo assistir um DVD, ganhei uns DVD lá no treino, assisti uns DVD em casa, mas não sabe? E nessa época eu fazia basquete também nessa época. Então assim, teve essa transição também, sabe? Do basquete pro breaking, assim. Foi uma época que eu tava fazendo os dois, começando a treinar e tal, breaking, mas já treinava tipo 2 anos de basquete e tal. E aí eu tive esse tempo assim também, eu tava fazendo os dois, jogando basquete e treinando break. Eu sempre gostei muito, sabe, das coisas que eram relacionadas à cultura negra, sabe, o basquete. Eu lembro do basquete de rua, que tinha os DVDs da Indy One, do Globetrotters, então tipo, eu sempre gostei muito, sempre os clipes tinha também basquete. Sempre estava associado, né? Sempre estava muito associado, E aí até por isso que eu comecei a treinar também. A galera no colégio não gostava de jogar, eu não gostava de jogar futebol. Eu apliquei basquete numa galera, a gente começou a treinar comigo também. Certo. E aí eu tive esse tempo. Foi a escola que te apresentou o basquete? Não, foi por mim mesmo, eu procurei e tal. Aí minha mãe me ajudou, né, a procurar onde que tinha. E aí tinha o projeto no Olímpico, o PBF. E aí aí quando a gente mudou pra cá, né, tipo, não tinha onde fazer capoeira, que antes eu fazia no Caí. E aí foi onde eu comecei a treinar o basquete. Aí era no Olímpico, aí eu fazia esse trajeto, Olímpico, eu sou rico, ia pro Olímpico, voltava de tarde ia pra escola. Era isso aí. E eu tive esse tempo de fazer os dois. Isso é muito massa, né? Porque, de certa forma, a capoeira, enquanto na esporte, ela foi uma porta de entrada. Mas o basquete de rua, ele era muito presente, foi muito presente. Acho que aqui, não tanto, né? No Brasil ele não é tão forte. Sim. Mas a gente vê muito outras culturalidades. Sim. Acabou que aqui, né, não ficou tão popularizado. Tem alguns locais que a galera treina, mas não é tão popularizado, assim. E nem tão associado, né? É muito doido, sendo que não, né? Em outros lugares a gente vê as quadras pinchadas, tem grafite, tem outros movimentos que acontecem, que parece que é mais nichado, né? E eu queria que você me falasse como que foi para começar a participar dos eventos. Se foi pessoalmente nessa resistência inicialmente,
Como que é? Você foi daquele jeitinho, foi escondido, ou de qualquer jeito, vou ter que ir. Ela vai ver isso, gente. Vai ficar sabendo hoje. Não, mas assim, né? Era bem tenso, assim, sabe? E eu sempre fui muito tranquilo, sempre fui muito tranquilo, eu era mais na minha, tipo, não gostava de sair tanto, mas aí quando eu comecei a conhecer e tal, o hip hop, mas eu comecei a conhecer mais o mundo, assim, foi se sabe? achando, Não, mas porque o hip hop também tem esse poder de te mostrar a realidade. E aí eu comecei a conhecer a realidade fora da minha casa, né? Porque enquanto você tá ali e tal, você tá dentro de casa, você não conhece a rua, você não conhece a realidade. E o hip hop me mostrou também, sabe, a realidade da rua, como que é, porque toda essa questão assim, social que ele tem também. E aí minha mãe não gostava muito que eu ia às vezes, sabe, pros eventos e tal. Se eu fosse, tinha hora pra voltar e tudo mais. Isso aqui em Juiz de Fora. E aí chegou uma época assim que, né, já comecei a ir a alguns eventos aqui em Juiz de Fora, mesmo ela não gostando, né, e tal, a gente às vezes tinha uns embates. E aí eu acho que assim, o negócio virou mesmo, foi quando, tipo, tem um parceiro meu, o Gaguinho, né, que assim, foi o cara que me ajudou no começo, me ensinou tudo que eu sei hoje em dia sobre break e tal, que foi quem me deu a moral mesmo no break, falou, ó, treina que você consegue e tal. Foi quem me iniciou ali. E aí a gente tava planejando ir para um campeonato no Peru. A gente conseguiu uma carta convite, né? A gente nunca tinha saído do Brasil, mal a gente saía de Juiz de Fora, né? E a gente conseguiu a carta convite de um campeonato lá no Peru. Aí mandamos, tipo assim, corremos atrás e tal. E aí eu ia conseguir ir também. Nós dois ia ir pro Peru, né? A gente conseguiu. E aí, quando eu falei com minha mãe falou, não, você não vai. Não deixou eu ir. Aí eu fiquei muito na bad, muito puto. Fiquei triste, fiquei puto. Isso de quantos anos? Ah, velho, eu tinha menor. Eu não tinha feito 18, mas acho que eu tinha uns 17, 16, era por aí. E aí, beleza. Aí não fui, né? Não fui. Mas o dinheiro tava lá guardado. E marca. É um marco que você não faz. E o dinheiro tava lá guardado. Só que nisso eu já ia pra alguns campeonatos assim e tal, próximos, né? A gente tinha ido pro campeonato em Barbacena, tipo, nas cidades mais próximas, e sempre assim, de van, com todo mundo junto e tal. E aí eu ia ter um campeonato lá em São Paulo. Tipo assim, eu já tinha ido pra São Paulo por uma vez só, pra casa de parente. E aí eu nunca tinha ido pra nenhum campeonato lá e tal. E aí ia ter um campeonato lá em São Paulo. Aí eu falei que eu ia. Falei com ela, eu vou. Ela, você não vai, eu vou. Eu vou, o dinheiro tá aqui, eu vou. E fui. E fui lá pra São Paulo, fiquei lá na casa da minha tia. Aí, tipo, eu sumi, tipo assim, quando eu cheguei no evento, eu não queria nem saber, eu nem olhei celular, nem nada. Nem. Queria aproveitar. Não, tipo assim, aí eu tive noção mesmo do que era o break, assim. Caraca, é muita gente dançando, é muita roda, tipo, tinha várias rodas assim no campeonato. Era, acho que Batalha na Vila. E eu assim, eu nem sabia onde que era. Eu dei muita sorte, essa história. Eu dei muita sorte, porque tipo assim, eu não sabia onde que era o lugar do evento, né? Eu tava perdido, tipo, desci no terminal do ônibus, não sabia pra onde que eu ia. Aí eu tô olhando, aí eu olho direito assim, dentro do ônibus, tinha um b-boy que eu conhecia, que já tinha vindo aqui em Juiz de Fora, e aí eu conhecia ele. E ele dentro do ônibus assim, eu falei, cara, qual que é a chance disso acontecer numa cidade do tamanho de São Paulo? Aí eu, pô, você vai pro campeonato lá e tal. Eu falei, vou, entra aí. Aí eu entrei no ônibus e fui junto com ele. E tipo assim, dei muita sorte, porque eu ia ficar perdido, não ia conseguir chegar não. Aí cheguei lá, pô, evento totalmente assim, violento, né? Violento, assim.
Grande, muita gente de vários lugares, e aí eu comecei a ter esse contato com outras pessoas, tive contato com a galera de São Paulo, com a galera do Paraná, pô, foi muito massa. Foi formando uma outra rede, além das pessoas. Sim. E aí a partir dali foi, aí eu sempre comecei a querer, aí tipo, a partir dali foi onde eu comecei a querer ir para os outros campeonatos e tal. E como que acontecia? Tem assim, duas perguntas. Primeiro, como que acontecia essa divulgação antes? Porque hoje é tudo internet. Sim. Mas eu lembro que nessa época o Facebook era muito forte também. Então eu queria entender assim, como que acontecia essa divulgação. E também, com certeza, foi boca a boca. E você citou duas pessoas já, mas eu queria entender assim, mais dessa rede que você foi construindo, dessas pessoas tanto aqui de fora, que te incentivaram no começo, mas também dessas outras pessoas de fora. Sim. Que foram inspiração pra você. Sim, tipo, aqui em Juiz de Fora, assim, né, tem várias pessoas que me incentivaram, que são inspiração, né, tipo assim, são inspiração mesmo pra mim, sabe, que pra mim é referência mesmo, sabe? E tem muita galera de fora também que veio aqui uma vez e ficou um tempo aqui e tal, a gente conheceu e sabe, e aí começou a ter esse contato lá fora. Assim, em São Paulo acho que foi o maior contato assim que eu tive, sabe? São Paulo, tive um contato massa também no Rio de Janeiro, mas São Paulo foi onde eu, assim, conheci mais a galera, tive mais contato mesmo. E aí teve o B-Boy Shibata, que ele veio pra cá, foi o cara que, assim, me ajudou muito a abrir a cabeça sobre o breaks. Ele veio para um campeonato, para ser jurado de um campeonato em Rio Novo. Aí de Rio Novo ele veio aqui para Juiz de Fora, ficou aqui em Juiz de Fora, gostou de Juiz de Fora, ficou aqui quase um mês, ficou um tempão aqui. E treinando com a gente, passando a visão, assim, sabe? E é uma grande referência que eu tenho, assim. Dona Denilde também, sabe? Falando assim aqui de Juiz de Fora, né? Dona Denilde, assim. Acho que a Dona Denilde é referência para todo mundo aqui em Juiz de Fora. Mas eu tenho ela como, eu já falei isso pra ela, eu tenho ela como minha segunda mãe mesmo, sabe? Porque foi quem me acolheu mesmo. A primeira viagem que eu fiz, assim, num evento de hip hop, foi por causa dela, né? Foi o Prêmio TUS, que era lá no Rio de Janeiro. E foi a primeira referência, foi tipo assim, foi um dos primeiros eventos que eu tive mesmo de referência com cultura hip hop. Mas o Shibata em si foi quem me assim, me abriu a cabeça, assim, pra esse, tipo assim, ele falou, velho, vocês têm que começar a ir pra campeonato fora. Vocês têm que conhecer outros b-boys, vocês têm que conhecer outros breaks e tal. E aí foi onde uma das referências, né? Tipo assim, que eu tive mesmo, assim, sabe? Além do Gago também, que me ajudou muito. Hoje em dia minha referência, assim, tem minha CRIO, coletivo, que eu faço parte hoje em dia, assim, são várias referências mesmo, sabe? De fora, assim, foram tipo, vários campeonatos, assim, que a gente conheceu várias pessoas no Rio Grande do Sul, a gente teve uma referência, tipo, contato com a galera do Futebol Squad, que é uma CRIO lá do Rio Grande do Sul também, que a gente, pô, nossa, só história maluca, assim. A gente teve lá no Rio Grande do Sul, mas foi tipo, só vivência massa, assim. A gente tem várias histórias doidas, mas tipo, são vivências assim, que fica na memória mesmo, sabe? A sensação que eu tenho quando você fala é que o break meio que te ensinou a viver mesmo, de fato, sabe? A montar suas estruturas, pessoas que você ia conversar, como você ia se relacionar, principalmente a sua relação não só com o Juiz de Fora, mas a sua relação com o Brasil, sabe? Como você ia estruturar suas viagens, quais lugares você vai conhecer. Sim. Velho, tipo, o break foi minha formação, assim, sabe? Quanto pessoa. Eu acho que eu nunca pensaria em fazer uma faculdade de educação física, que é o que eu faço hoje, se não fosse o break, se não fosse o hip hop, sabe? Então, assim, o hip hop, não só o break em si, mas o hip hop como um todo me abriu a visão, sabe? Me mostrou mesmo o que é o mundo, como
como que se vive mesmo, sabe? É muito louco, sabe? É um estilo de vida, assim. E foi esse estilo de vida, foi o hip hop que me moldou quanto pessoa. Não tem mais, é isso. E fala pra mim como que funcionava esses convites pros eventos. Sim, aí tipo era na época do Facebook, é verdade. Era na época do Facebook, né? Aí tipo tinha lá os convites, tinha os grupos, né? No Orkut já tinha algumas coisas, né? Tipo, eu peguei a época do Orkut. No Orkut já tinha algumas coisas e tal, alguns convites, né? Tinha aquelas comunidades e tal. E aí depois que veio o Facebook começou a ter essas divulgações, assim. Aí a gente começou a, assim, seguir algumas páginas, né? E aí a gente ficava sabendo dos eventos, assim. Tinha, né, além da divulgação boca a boca, que às vezes a gente ia nos campeonatos, aí tal pessoa que estava organizando o campeonato em outra cidade ia, falava, ó, semana que vem vai ter o campeonato lá na minha cidade, estou organizando e tal. Tinha muito essa divulgação através de outros eventos que a gente ia também. E nas redes sociais era mais o Facebook na época mesmo. Aí, tipo, cada campeonato, cada organizador tinha lá, fazia a página, né, do evento, convidava a galera. Mas era muito, assim, era muito bom, eu gostava muito dessa divulgação que tinha de ir nos campeonatos, assim, você ficar sabendo. Não, e, pô, vou contar uma história que teve uma vez que a gente foi para um evento em Corderópolis. Aí chegamos em Corderópolis, interior de São Paulo. Aí chegamos em Corderópolis, fomos pro campeonato e tal. E a gente foi com roupa pra, tipo assim, pra 2 dias, né? A gente só ia ficar o final de semana, todo mundo trabalhando e tal, não sei o que. Aí, final do evento, aí tipo, tem uma cidade próxima que chama Rio Claro, Batalha da Amizade, que ia ter lá o nome do campeonato, que era um campeonato que a gente sempre via, a gente sempre teve vontade de ir. Aí os caras falaram, ó, se vocês quiserem, tem vaga no carro, dá pra ir todo mundo. E vocês podem ficar na minha casa. Tipo assim, a gente com roupa pra 2 dias, sem dinheiro, sem nada. Fomos pra Rio Claro e ficamos, tipo assim, o evento que a gente ia pra 2 dias, a viagem que era pra ser 2 dias, foi quase, tipo, 2 semanas, assim, tipo, e a gente sem dinheiro, sem nada, fazendo mó corre, assim, dançamos no sinal lá em Rio Claro. Mas é isso, tipo, essa divulgação que teve ali na hora. A gente já sabia que ia ter, mas aí rolou, teve o chamado, rolou a oportunidade e a gente foi. Todo mundo tendo que trabalhar e o patrão ligando, você vem, não vamos. Então... E como que funcionou a sua entrada no coletivo? Sempre que você fala muito dessa importância de estar em comunidade. Sim. Então, eu comecei mesmo, foi no coletivo Voz da Rua, né? Daí eu tive esse contato mesmo com a Denilde. Eu lembro da época que ela dava aula aqui no centro da cidade. Eu comecei a ter esse contato com ela aqui mesmo. Ela dava aula no SEM. Aí o Gaguinho sempre ia lá, aí eu ia às vezes com o Gago lá. Eu comecei a ter esse contato com ela chamava pra ir nos eventos e tal. E aí surgiu o coletivo Voz da Rua. E aí eu comecei a participar. E aí a gente sempre fazia atividades, ia nas escolas, tem os eventos do coletivo, né, tem o slam, tinha a dança de diálogo no ritmo urbano, o Agosto Negro, tem os eventos coletivos, comecei a participar, ajudava a organizar. E foi onde eu tive esse começo mesmo, foi no coletivo Voz da Rua. E aí, atualmente, eu atuo mais no coletivo Espaço Hip Hop, que desde 2021 a gente faz os eventos lá no Viaduto Telefário, né? E aí, atualmente eu tenho doado mais tempo pro coletivo Espaço Hip Hop. Assim, né, tempo um pouco que tem, né, porque tá difícil, a correria tá difícil. Porque assim, trabalho, estudo, com neném, aí é função. Mas atualmente eu tô mais no coletivo Espaço Hip Hop. E assim, pra mim sempre foi importante ter essa coletividade, sabe?
desde quando a gente tinha a CRIO, né? Tipo, que a gente começou, a gente teve a Twister Style CRIO, que foi a primeira CRIO que eu participei de break. E aí, assim, eu sempre gostei muito, sabe, de estar em coletivo. Isso aí pra mim é muito importante. Pra mim é uma das coisas que dá razão ao hip hop também, sabe? Que é uma das coisas do hip hop existir. Se não existisse coletividade, não ia existir hip hop. É uma das coisas que pra mim que eu prezo bastante. É essa importância, né, de estar com os seus e ser uma outra família, né? Porque o coletivo é uma outra família. Sim. E tocando nesse assunto, você já falou um pouco pessoalmente de uma resistência, como que foi o trato, sabe, com a sua família de Georgia? Você acha que... Porque é um outro período, né? Crianças dos anos 90. A gente foi criado com medo, vendo a violência urbana aqui em Juiz de Fora, as brigas principalmente entre um bairro e outro. Sim. E aí isso foi apaziguando, foi melhorando, mas eu sinto, né, que teve aquela resistência, principalmente das nossas mães que viram isso tudo de que, olha, não pode ficar na rua até tal horário, não pode ir no centro. O centro sempre foi um lugar, né, de disputa. Eu queria que você falasse como é que foi pra você, como é que era a recepção da sua mãe. Sim. Então, meus pais eram separados, né? E assim, sempre morei com a minha mãe e ela sempre me incentivou muito, assim, sabe? No esporte, no basquete, sempre me incentivou muito, na capoeira. Mas, não sei, tipo, naquela época, o hip hop sempre, naquela época, era um pouco mal visto, assim, sabe? Muito marginalizado. Então, minha mãe, por isso que eu acho que minha mãe criou essa resistência, assim, sabe? E aí, no começo, era muito difícil. Tipo, como eu falei, eu queria ir pros eventos, participar dos eventos, às vezes ir num ensaio, e aí ela tinha essa resistência. Eu lembro de uma vez, e até muitas vezes pra você ter noção dessa relação com o local. Eu lembro de uma vez, assim, eu tava errado também, porque eu tava matando aula, mas eu lembro de uma vez que, pô, eu fui pra aula de break, né, tinha oficina de break lá na escola de Santa Cândida, e eu tava ajudando, tava auxiliando nas aulas e tal, e aí minha mãe chegou lá, do nada. Chegou lá de táxi, e entrar agora. Me tirou lá, sacou? E eu fui embora. Mandou entrar no táxi e fui embora. Então, tipo assim, no começo tinha uma resistência, sabe? Teve essa resistência. E aí essa coisa foi quebrando. Meu pai também não gostava muito, né? Às vezes, tipo, meu pai a gente via mais aos domingos, que era o dia, né? Que eles deu lá pra ele e tal. E aí a gente sempre se via mais nos domingos, assim, mas ele também não gostava. Sempre teve essa visão marginalizada, sabe? Mas meu pai era uma pessoa muito culta, assim, sabe? Meu pai, tipo, tinha 3 faculdades e tal, era professor. Mas ele também tinha essa resistência. Tinha, ele também não gostava. E aí, assim, depois que foi quebrando isso um pouco, sabe? Quando eles começaram a ver que eu tava levando aquilo a sério. E quando começou a acontecer algumas coisas, assim, quando a gente foi começando a ganhar mais espaço, começando a ganhar mais visibilidade, principalmente na mídia, assim, sabe? Teve uma vez que a gente saiu num jornal e tal, aí, sabe, meio que começou a virar essa chave, tipo, opa, tá, né, mas o negócio também é sério. Foi vendo que, sabe, era que aquilo lá também não era só uma coisa de adolescente, sabe? Uma fase, né, você faz, isso aí é fase. Não teve essa virada de chave. Assim. Foi progredindo junto com todo, né? Ao mesmo tempo que a sua família foi mudando, acho que o contorno, as situações também foram mudando, foram tendo mais espaço. Porque apesar de ocupar espaço como sempre, foi o que você falou, é uma cultura marginalizada. Como que você sente isso hoje? Você acha? Minha pergunta mais específica é, hoje você construiu uma outra família, além da sua família primária. Sim. E aí, qual que seria, assim, como que você imagina que vai ser a sua vivência com o seu filho? Se ele fala com você, olha, pai,
Eu tô aqui, é isso que eu quero, eu quero pai ir de pra menina. competir. Imagina, você fala assim, ai pai, agora eu quero competir, sabe? Não, e a minha esposa ela sempre fala também, a gente sempre fica brincando, assim, mas tipo, eu acho que vou ser muito tranquilo, assim, sabe? Desde o começo eu quero, sabe, incentivar ela ao que ela quiser fazer, sabe? Lógico que se ela quiser dançar um break, vai ser uma maravilha. Não, mas assim, eu quero que ela tenha contato com o que ela tiver vontade de fazer, lógico, assim, a gente vai incentivar, né? Tipo, mostrar ali, ó, que ela tem oportunidade de fazer diversas coisas, né? E o que ela gostar, ela segue. E são outros tempos. São outros tempos. Sim, são outros tempos. São outros tempos, a galera tá mais informada das coisas. A criançada já vem aí, é o futuro mesmo, né? É o futuro. Mas pra mim, assim, é super importante que ela cresça sabendo que ela vai ter todo o apoio dos pais, assim. Isso pra mim é o que importa. É muito massa, né? É muito doido, porque com o passar dos anos a gente vê que a mídia teve um papel muito importante, mas as ações sociais, não sozinhas, elas também precisaram de outros apoios para poder ir evoluindo, porque ao mesmo tempo que tinha hip hop, né, no Kaique, como você falou, ainda existia a resistência da família, se não fosse um outro movimento, que é o movimento da mídia olhar pra gente com outro olho, falar, olha, aquilo ali também é uma vertente da cultura viçorana, é uma vertente da cultura, né, brasileira, a gente precisa dar nossa atenção e não mudar. Mas voltando nesse negócio de ações sociais, me conta assim, depois do Kaique, se você teve outros envolvimentos e se você foi também um desses ministradores, se você acaba tendo. Pô, tive, nossa. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, que eu tenho mais prazer, sabe? Aí teve, depois, né, a gente teve uma época que a gente dava aula na escola de Santa Cândida. Acho que foi onde eu dei aula mais tempo, assim. Um dos lugares que eu dei aula mais tempo foi na escola de Santa Cândida. Eu comecei lá, eu não dava aula, eu só auxiliava e tal, né, o Gabo. E aí depois o Gabo saiu, eu fiquei lá. Aí eu fiquei dando aula há um bom tempo. E era um projeto que eu sinto muita falta dos projetos que tinham antigamente, que eram mais cultura, tinham mais educação, que eram esses projetos mesmo que movimentavam as atividades além do que tinha ali no calendário escolar, que tinha ali na grade curricular e tal. E aí lá na escola Santa Cândida foi um dos lugares que tinha, e aí fiquei muito tempo lá. Passei um tempo também na escola do Quilombo dos Palmares, que é lá do Sagrado Coração, a gente tinha um projeto lá. Mas é louco, né? Tipo, às vezes as pessoas não reconhecem o hip hop, o break em si, né, como um trabalho. E aí a gente passa pela questão da falta de valorização dessas coisas. E esse é um dos motivos que às vezes alguns projetos acabam, mas enfim. E o Instituto à Margem, que aí depois quando eu fui morar no Dom Bosco, né, comecei a dar aula no Instituto à Margem. Aí eu comecei a dar aula lá antes de morar lá, mas depois eu fiquei mais tempo, tipo assim, né, depois que eu fui morar lá e fiquei com mais turma e tal. Mas o Instituto à Margem também foi onde eu fiquei um bom tempo. E foi muito massa trabalhar lá, porque depois que eu fui morar lá, o criançada me via na rua praticamente todo dia, assim, às vezes tipo, tinha aluno da minha rua e tal. É massa. E até hoje em dia, né, tem esse contato. Hoje em dia eu não dou aula mais, mas eu tenho esse contato com os alunos lá e tal. E poder, assim, fazer esse trabalho de multiplicação, né, é o que me motiva, sabe? É o que, assim, foi um dos motivos de eu ter começado a fazer o curso de educação física. É poder trabalhar, atuar com essa parte da questão da multiplicação mesmo. Você tocando agora no curso,
pouco antes você falou da desvalorização. Você acha que o movimento também de fazer o curso de educação física não é meio que um legitimador, cara? Porque tem essa ausência, né? Ele não enxerga, né? O produtor de cultura popular enquanto multiplicador. Parece que a gente precisa desse legitimador da universidade, que olha aqui, agora eu sou um professor de educação física, então eu mereço receber tal salário, como se assim, se o break só não fosse. Não, mas eu penso Do inverso. Porque tipo assim, eu penso, não só o breaking, eu penso assim, em todas as áreas da cultura hip hop. Eu acho que a gente tem que estar inserido em todas as esferas. Sim. A gente precisa de ter um b-boy profissional de educação física, a gente precisa de ter uma big girl advogada, a gente precisa de ter um grafiteiro que é médico, a gente precisa de estar em todos os lugares. Exatamente. E é uma das coisas que eu mais penso hoje em dia, assim, sabe? Com a educação física em si, com o breaking, eu penso mais em fazer essa disseminação dentro da área acadêmica e escolar, sabe? Não assim, e também como uma forma de falar pra eles, não, ó, a gente tá aqui. Porque eles acham que, exatamente, tipo assim, é porque eles acham que a gente não consegue chegar lá, esses espaços não foram criados pra gente ocupar. Então quando a gente ocupa, sabe, com o nosso pensamento, com o nosso estilo de vida, sabe, com a nossa personalidade, a gente incomoda. E as mudanças acontecem, muitas das vezes acontecem por causa do incômodo, sabe? Então eu penso muito assim, sabe? Mas tem realmente essa questão dessa desvalorização também, tipo, assim, para você estar num lugar você tem que ter faculdade e tal. A gente passou muito por isso no começo. Assim, sabe? Porque nossa vida era só treinar. Não, quando a gente dançava no sinal, tipo, tinha gente que era o cúmulo, sabe? Não, vocês dançam no sinal, era o cúmulo do absurdo. E a gente ficou muito tempo treinando, dançava no sinal e ia pro treino, sabe? E era às vezes o dinheiro que a gente conseguia, sabe? Pra às vezes comprar uma coisa pra gente, comprar uma mistura, era o dinheiro da passagem pra ir pro treino, voltar pra casa. Tinha gente que ia a pé pro sinal, fazia o dinheiro no sinal pra ir pro treino e depois voltar pra casa, sabe? Então isso pra muitas pessoas era o cúmulo. E aí essas pessoas muitas das vezes não reconheciam que aquilo ali era um trabalho pra gente, que a gente levava aquilo ali muito a sério. Esse pra mim que era, você falou que acaba sendo o maior embate, né? Esse é meu trabalho, é por isso que eu ganho dinheiro, eu não preciso de um legitimador externo. Sim. E aí talvez a gente acaba indo para esse outro meio, entrando no meio acadêmico por conta dessa desvalorização, de que olha, isso é meu trabalho também, eu aprendi, eu consigo passar para frente, eu consigo ser um multiplicador, eu consigo ser um professor disso. E não necessariamente dentro do meio acadêmico, mas essa outra face, sabe, também. Eu também preciso ocupar esse espaço, eu também preciso bater muito. Não, tipo assim, eu aprendi muito isso com a Denilde, que ela sempre ensinou muito, sabe, essa questão do notório saber, do conhecimento orgânico. Ela sempre frisou muito sobre isso com a gente. Então assim, a gente começou dando aula nas escolas, a gente, eu particularmente eu fiquei sem estudar um bom tempo. Sem estudar um bom tempo. Eu terminei meu ensino médio no EJA. E, tipo assim, eu fiquei quase uns 4 anos sem estudar. Aí, tipo assim, o incentivo da D também, ela me incentivou muito. Não, volta assim, terminei o ensino médio, ela sempre falava aquela voz calma, super tranquila. Volta assim, terminei o ensino médio, eu fui, terminei o ensino médio. Aí terminei na escola normal, de noite, estudava de noite lá no EJA. Minha vida foi na escola normal. E aí tinha um salão lá, e aí eu consegui espaço lá pros meninos treinar. Aí tinha treino de break de noite, eu na hora do intervalo eu ia pro treino, treinava um bocadinho e voltava pra aula. Mas essa desvalorização assim, ela é real, sabe? Esse preconceito. O hip hop em si ainda é um pouco marginalizado. Melhorou bastante, mas ainda rola essa desvalorização.
enxergar aqui como saber de fato. Sim. Você falou do espaço hip hop. Eu queria que você contasse, sempre foi, né, importante, mas tinha uma legislação maior de ocupar um espaço central, mas como que é agora? E esse espaço, de certa forma, tem a sua visibilidade. Sim. E como que foi a construção, assim, como você foi adentrando naquela... Pô, eu tava no início mesmo do espaço hip hop, assim, Quando quando surgiu mesmo. E aí o primeiro evento que a gente fez, eu acho que foi uma vaga, não foi vaga, a gente conseguiu uma ajuda de umas pessoas ali da FUNALF, que trabalhavam na FUNALF, a gente conseguiu uma ajuda. Não foi da própria FUNALF, foram de algumas pessoas, né, que gostavam do que a gente fazia, gostavam do nosso trabalho e tal, que teve um edital que abriu, a gente tinha que se inscrever no edital, não conseguiu passar, né, e aí essas pessoas gostaram do nosso projeto e ajudaram. E aí a gente fez o primeiro evento, deu bom, e aí a gente virou a chave, vamos começar a fazer sempre e tal. E aí a coisa foi virando, assim, a gente se tornou um coletivo, né? E assim, espaço de hip hop pra mim é importante demais, demais, assim. Eu tenho o espaço de hip hop como meu o plano de carreira, assim. Porque hoje em dia a gente tá para se tornar uma associação, né? A coisa tá ficando mais séria, tá ficando mais assim, mais profissional, e para mim é um trabalho fantástico, sabe? Poder ocupar um espaço que seria subutilizado, sabe? Que começou sendo subutilizado ali, né? Que não tinha nenhum fim, não tinha, sabe? Nenhum objetivo ali, era só um vão de viaduto. Então, quando a gente começou a ocupar lá, pô, foi muito bom, assim, sabe? E, hoje em dia, assim, a gente tem muitos planos mesmo, assim, a coisa ficou mais séria, assim, de verdade. O espaço hip hop pra mim é sem palavras, assim, não tem nem o que falar. Então a gente tá buscando, assim, né, ocupar cada vez mais, né? Ocupar cada vez mais, porque a gente fala assim, uma ocupação cultural é uma coisa muito difícil de fazer. É muito difícil. Quem dera a gente poder ocupar lá todos os dias, todos os domingos. É muito difícil, é muito difícil. Mas a nossa meta é essa, fazer dali um espaço que seja ocupado cada vez mais. E foi muito bom, porque a gente deu esse pontapé inicial, e aí depois outros coletivos, outras pessoas começaram a ocupar lá também. Então, assim, foi muito bom ter essa virada de chave também ali, quanto um espaço que poderia estar comportando vários tipos de atividades. Teve evento de forró lá esse final de semana, direto tem uma galera da capoeira treina, tem a gente que ocupa lá, a galera do skate já colou lá também. Então, assim, galera da música eletrônica, tava tendo os eventos de música eletrônica lá também. Então, assim, foi um pontapé, assim, que deu bom, sabe? Foi uma iniciativa que deu bom. E até mesmo, assim, né, o poder público começou a olhar, né, depois começou a olhar com outros olhos. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas de como começou já teve uma boa melhora, assim, sabe? Em relação ao poder público? Gente, eu vou falar tanto quanto do poder público quanto do poder público, porque atualmente eu trabalho no poder público e, assim, não é uma relação fácil, assim, sabe? Poder público, assim, em si tem muitas dificuldades, muita burocracia e, assim, não é uma relação muito fácil, né? No começo foi a gente fazendo mesmo, no sangue, na raça. Depois a gente começou a correr atrás de entrar em alguns editais e tal, de
foi difícil no começo, a gente não estava conseguindo passar em nada, e agora a gente está começando a conseguir algumas coisas e tal, mas a relação com o poder público não foi assim, não é tão fácil. Agora, assim, trabalhando na prefeitura, né, eu busco sempre mantendo o profissionalismo, né, nunca dividindo, misturando as coisas, mas eu busco também falar por esse outro lado quanto coletivo, né, porque às vezes quem está no poder público não tem essa visão de como que é para fazer, de como que é você estar em coletivo, né, e também não julgo, sabe, porque o meio político é muito difícil. O meio político assim, é muito difícil de lidar. Então, assim, às vezes as pessoas que estão lá no poder público não têm essa visão que a gente tem enquanto coletivo. Mas melhorou um pouco. Tem muito a melhorar ainda, mas melhorou um pouco. E até questões de lei, sabe? Porque o poder público tem muita coisa que o poder público não consegue fazer por conta de lei, uma lei que trava. E às vezes você vai ver é lei de 1900 e tanto, sabe? Então a gente tem muita coisa, tem muito que mudar quanto sociedade, quanto país, quanto lei, constituição como um todo, né? Pra gente poder avançar nessas outras coisas, nesses aspectos, assim, nessas relações, sabe? De comunidade, poder público, sabe? Coletivos. Nisso, assim, quando a gente fala de avanço, minha pesquisa individual é sobre a gestão da Jeane em 2021, a partir de 2021 no final. E eu sinto que outros espaços foram sendo ocupados por conta da gestão dela, né? Uma mulher preta, ocupando um cargo de poder gigantesco, onde ela conseguia ter maior articulação ali. Eu queria que você falasse um pouquinho também se você acha que teve essa guinada, se você enxerga de 2021 as coisas elas começaram a caminhar, principalmente por conta dos editais, né, que foram mais popularizados, tanto na quebrada quanto quilombagens, né, que acabou tornando uma coisa que era sempre destinada para uma camada da população que tinha mais acesso a essas burocracias e que tinha mais facilidade com esse trato, ocupavam, e aí isso de certa forma se democratizou. Eu queria dizer. Então, na primeira gestão, né, assim, a gente ainda estava meio travado em algumas coisas, assim, mas isso que você falou da questão dos editais foi o que mais, assim, eu acho que foi o que pegou mesmo, sabe? Eu acho que foi o ápice ali, ó, principalmente pra galera da cultura, velho, sabe? Foi muito bom. E principalmente a questão dos territórios, né? Que começou a ter também essa questão dos territórios, de você seguir um território, ter uma pontuação no edital e tudo mais. Então, eu acho que essa questão dos editais, assim, foi muito bom. Foi um feito ótimo para a gestão dela. Eu acho que foi algo muito positivo, não só para a cultura hip hop em si, mas para a cultura em geral de Juiz de Fora, sabe? De todos os segmentos, desde a dança, da música, do teatro. Eu acho que foi uma coisa que foi muito benéfica para todo mundo. E também esse contato, poder ter esse contato mais direto lá. Muitas das vezes você não conseguia conversar com as pessoas no final. Então poder ter esse contato mais direto assim, também foi bacana, sabe? A gente tinha muita dificuldade na FUNAF, depois que, antes, né, de virar a gestão, né, da prefeita Margarida e tal, né, que direcionou todos esses secretários, assim, a gente passou, tinha muita dificuldade de acessar esses lugares do poder público. A FUNAF em si era muito difícil, a gente só tinha a Murilo Mendes, né, só tinha uma só, né, a gente só tinha o Murilo Mendes. A gente tem uma lei que é de 2016, se eu não me engano, que institui a semana e o dia e a semana municipal do hip hop. Nunca foi feito nada, nessa gestão começou a ter algumas atividades, né? Ter festival de arte e cultura jovem, então assim,
eu acho que foi uma coisa, foram coisas boas, assim, que a galera, assim, gostou mesmo, sabe? Falando mesmo quanto cultura hip hop e, assim, de todos os segmentos mesmo da arte. Popularizou, né? Sim. E, assim, trouxe para o centro, mas também trabalhou com esses ideais dentro da periferia. Isso é muito massa. E o que você acha, assim, da população juiz-forana? Juiz de Fora é muito complicado, assim, tipo, é muito dividido, né? Tem a galera que é mesmo ali mais de boa, né, e tal, que é mais descontraído ali, que tipo, que não tem nenhum tipo de preconceito, sabe? Mas ao mesmo tempo tem uma galera que, assim, pelo amor de Deus, é isso. A gente pega exemplo e o bloco que a gente tinha, Domésticas de Luxo, sabe? Como que a gente tem isso? Olha aí, ó. O vereador que era pra fortalecer as periferias, tá aí, ó, votando a favor da galera aí que pra anistia, sabe? É meio complicado, assim. E, tipo, falando da galera de fora em si mesmo, é muito complicado, assim, tipo, tem muito preconceito, tem muita gente preconceituosa. A gente passou por várias situações no sinal, quando a gente dançava no sinal. Tem vezes ainda que a gente dança no calçadão, sabe? Hoje em dia tá um pouco mais de boa, mas teve uma época assim que não sei o que tava passando na cabeça da galera. Acho que era na época que o Bolsonaro tava bem forte, assim, sabe? Era na época que o Bolsonaro tava bem forte. Teve uma vez que a gente saiu no JF Depressão, que a gente dançando no sinal. Pô, você ia ver os comentários, velho. Só baixaria, xingando a gente, falando que a gente tinha que estar nas capinas da cidade e tal, não sei o que. Tipo, é uma cidade muito preconceituosa. Muito preconceituosa. Assim, tem suas pessoas de boa, suas pessoas boas, mas ainda assim é uma cidade muito preconceituosa. Está caminhando para o final já. E mundialmente a gente vê, né, que aqui no esses espaços, como a participação da Olimpíadas no ano passado, queria que você falasse um pouco. Gente, como que você sente, né? O Brasil tem ficado de fora, mesmo o hip hop sendo muito forte aqui, sabe? O break sendo muito forte no Brasil inteiro, com vários eventos que são recorrentes, né? Já tem um legado, acontece. Como que você enxerga isso? Tipo, bom, realmente foi muito ruim, né? O Brasil ter ficado de fora, mas foi todo um processo, assim, de organização, político e tal, mas o break em si, ele tá tomando uma proporção muito boa, e eu tomo isso de exemplo por conta dos jogos intercolegiais, por exemplo. Hoje em dia os jogos intercolegiais aqui de Juiz de Fora tem o break. E foi uma luta, assim, foi uma coisa que a gente conquistou, sabe? Que a gente participou ali desde a criação ali das regras que seriam e tal. É uma coisa muito boa, assim, sabe? Então é muito bom poder estar ocupando mais esses espaços, poder tá falando mais, a gente tem ido muito na escola. Ano passado a gente foi muito escola. Inclusive a gente tá ocupando até as escolas particulares. Então isso sim, pra gente é um ganho enorme, sabe? Porque eram espaços que a gente jamais iria estar, assim, a gente jamais sonharia, sabe? Então essa ascensão do break ajudou muito pra gente ocupar outros lugares, pra gente ter mais essa visibilidade, né? Tem muito que melhorar ainda, não vou te negar, assim, sabe? Principalmente naquilo que a gente fala da questão do reconhecimento com o trabalho, sabe? Tem muito que melhorar. Mas eu acho que a gente teve um avanço muito grande, sabe? Só de poder ocupar esses lugares que a gente não ocupava antes, sabe? Mas eu acho que as coisas vão tá avançando. E assim,
a ação é uma das coisas que é mais importante assim, pra gente também. Porque chegou um tempo aqui que a gente tava olhando um pro outro e falou, velho, o que vai ser do break aqui se a gente parar? Se a gente parar, acabou o break de fora, velho. Acabou. E a gente começou a fazer esse trabalho de multiplicação, do projeto do Gusto ali, que pô, tá bombando, sabe? Aí tem o break no intercolegial, sabe? Tem essas idas nas escolas que a gente tem ido. Então foi muito positivo essa ascensão do break. Tem muito que melhorar, mas assim, foi muito positivo mesmo. Muito positivo mesmo. E a vontade é de trabalhar só com isso, assim, é o sonho, sabe? De poder trabalhar só com isso mesmo, viver disso, né? E aí a gente está trabalhando para conquistar isso, para conquistar essa coisa. Carol, você tem alguma pergunta? Não. Tem ainda alguma pergunta específica? Eu vou terminar com chave de ouro. Eu gosto de tocar coração. Ih, lasquei. E o que é o hip hop pra sua vida? É Bom, tudo. eu te falei, eu sou canceriana, você entende? Gosto de tudo. Hip hop é tudo. É tudo. Não tem nem o que dizer, assim, sabe? Hip hop é tudo na minha vida. Eu não consigo viver mais sem hip hop, sabe? Eu posso dizer que o hip hop é minha bolha, assim, tipo, porque meus amigos são do hip hop. Às vezes o que eu pratico tem ligação com hip hop. O que eu pesquiso, o que eu estudo é sobre hip hop. Meu TCC vai ser sobre breaking. Então assim, o hip hop é, igual eu falei no começo, o hip hop foi a minha formação. E é o que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Tudo que eu aprendi no hip hop é o que eu vou levar pro resto da vida, é o que eu vou me explicar. Então assim, hip hop pra mim é tudo. É tudo. Eu vou morrer sendo hip hop. Não tem outro. Eu tô aqui por causa do hip hop. Eu tenho aqueles, né? Tipo, mas o hip hop é tudo assim pra mim. Tipo, não tem outro. Gustavo, foi um prazer. A gente, enquanto projeto, fica muito feliz. A gente pretende lançar a websérie agora na Semana dos Museus em maio. E ter a oportunidade de poder te entrevistar, sabe, sabendo do papel que você ocupa enquanto multiplicador, foi muito importante pra gente. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom.